Opa, bora? Vamos. Estamos voltando aqui, inclusive na gravação. Deixa eu só compartilhar, né? Porque senão vocês não vão conseguir ver. Vamos lá. Estão conseguindo enxergar? Sim, sim. Então, Positivo. obrigado. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos, né? Usando essa ideia de semicondutores, mas falar agora de um pouquinho de aplicação sobre células a combustível, células solares, nanodispositivos eletrônicos. Primeiro que dispositivos são sistemas construídos para uma finalidade específica, em que ele apresenta um design, uma funcionalidade, enfim, com uma característica, né, a partir dos seus componentes, com uma característica para uma determinada ação e que vai responder a um determinado estímulo. Bem, muitos desses dispositivos eletrônicos e desses dispositivos nanoeletrônicos, eles têm, né, como propriedades a serem exploradas todas essas elencadas aqui. Questão de absorver e emitir luz, a questão da condutividade elétrica, da fotocondutividade, da capacidade, né, de sofrer ou de realizar reações químicas e fotoquímicas, a questão de se trabalhar com uma ótica não linear, ou seja, é uma ótica que não está relacionada diretamente ou linearmente com o campo elétrico, a questão de se trabalhar com magnetismo, de um magnetismo ou uma resposta magnética com base em estímulos piezoelétricos. Piezoelétrico significa você ter um material que vai te causar uma resposta magnética porque você está pressionando, comprimindo ou não está comprimindo um determinado material. Mudança de orientação sobre campos magnéticos. E você vai encontrar uma série de dispositivos eletrônicos. Tu vai encontrar sensores, né, que vão ser dispositivos que vão responder a estímulos físicos, biológicos, de uma forma específica, para uma determinada função. Os transdutores, né, esses transdutores são componentes que vão converter uma informação ou um sinal ou uma informação, vamos dizer assim, provinda e detectada pelo sensor, que pode ser, né, o sinal gerado por esse sensor, que pode ser elétrico, mecânico, óptico, ele vai pegar esse sinal e ele vai ser um mediador para que o sinal possa ser amplificado. Basicamente, né, esses dispositivos eletrônicos funcionam dessa maneira. Você vai ter um sensor que vai ter uma chave, né, ou uma fechadura, bem entendido, né, uma fechadura que vai interagir com algumas espécies de interesse. Então você tem sua amostra tem um analito, esse analito é como se fosse a chave e o sensor tem a sua fechadura. A partir do momento em que chave e fechadura se encontram, gera-se um sinal. Né? A partir do momento que se gera um sinal, esse sinal é convertido ou seja, existe a conversão, né, no sinal. Uh, esse sinal que é sentido pelo sensor, que pode ser sinal físico, químico, pode ser um sinal elétrico, ele vai converter esse sinal num sinal elétrico, pode ser um sinal elétrico, pode ser geralmente um sinal elétrico, e amplificando esse sinal de tal maneira que ele vai conduzir isso aí para uma unidade processadora, que vai processar esse sinal elétrico e vai converter esse sinal elétrico num determinado sinal, um sinal de saída, que nós vamos conseguir interpretar o que está acontecendo. Se existir a amplificação de um sinal elétrico e esse sinal elétrico não ser convertido em um determinado sinal que nós entendamos, também não adianta de nada. Bem, nós temos, diante dessa situação, de você ter um sensor, ou seja, uma espécie que tem que identificar algo na tua amostra, ou seja, que funciona com base num determinado, numa determinada interação, né, com a amostra, ou seja, ela tem que ser, ela tem que
enfim, ela tem que ser perturbada por algum componente da sua amostra. A partir do momento que existe essa perturbação, ela vai gerar um sinal. Que, volto a dizer, pode ser um sinal elétrico, pode ser um sinal químico, pode ser um sinal físico, em que vai ser amplificado por meio desse transdutor, esse transdutor vai encaminhar por uma unidade de processamento, que vai fazer com que esse sinal seja entendido por você. Células solares funcionam assim, monitores de cristal líquido funcionam assim, células combustível funcionam assim, janelas eletrocrômicas, olha que interessante, uma janela que, a depender de uma diferença de potencial que se aplica na janela, você pode ver ou não ver, né, a espécie, né? Ou ver, ela não, ou seja, ela ser uma janela que ela permite passagem de luz ou ela não permite. Painéis emissores de luz e outros dispositivos eletrônicos, como eu falei para vocês no caso dos transistores. Bem, falar de moléculas, a gente sabe que as propriedades moleculares são características dos átomos que estão ligados entre si, e isso é uma característica e propriedade de cada componente molecular, né? E essas moléculas, né, para que elas possam atuar como sensores ou elas possam atuar como transdutores, elas precisam, de alguma maneira, sentir esses sinais, elas precisam fazer parte desses sinais. Bem, a função, né, de um transdutor, como eu disse para vocês, é fazer com que uma resposta molecular, que pode estar relacionada na identificação de um determinado analito, essa identificação, volto a dizer, possa ser amplificada. Essa conversão desses sinais e a amplificação desses sinais é muito mais feita com sucesso quando essas moléculas estão compartimentalizadas, ou seja, elas estão presas, ligadas geralmente a eletrodos, interfaces, que podem ser condutoras ou semicondutoras, em materiais fotônicos ou nanopartículas isoladas. Lembrando que as nanopartículas ou filmes, mas sobretudo os materiais nanoparticulados, são materiais porosos e que apresentam uma ampla capacidade de contato. De certos modos, esses dispositivos moleculares, né, essas moléculas, quando a gente fala de dispositivos moleculares, são dispositivos eletrônicos que apresentam na sua constituição moléculas que vão auxiliar os dispositivos eletrônicos a funcionar para uma determinada finalidade. E essas moléculas, essas camadas de moléculas que estão dentro desses dispositivos que eu já vou falar para vocês, são acionados ou por meio de eletricidade, ou por meio da luz, ou por ambos. Então, veja bem, aqui é um esquema dos componentes essenciais para você gerar um dispositivo molecular, o que nós estamos falando como sendo um dispositivo molecular. Você basicamente tem dois eletrodos, aqui um eletrodo, aqui um outro eletrodo. No meio desses eletrodos eu vou ter, né, geralmente você tem uma placa. Os eletrodos podem ser metálicos, podem ser eletrodos metais inertes, de substâncias inertes, pode ser um vidro revestido por materiais que podem serem doadores de elétrons e aceptores ou receptores de elétrons. Por exemplo, aqui está citando recobrimento FTO, esse recobrimento são óxidos de estanho com flúor, aqui, e esse material é doador de elétrons, ou revestido com óxidos de estanho e índio, que é um material receptor de elétrons. E você pode também ter esses materiais, esse mais escuro que vocês estão vendo aqui. Você pode ter um filme molecular, esse mais escuro está representando um filme molecular que pode estar dissolvido numa interface. Essa interface pode ser de material de nanopartículas, pode ser nanopartículas de óxido de titânio que estão sobre uma outra chapa, uma outra superfície. Eu posso ter uma superfície que é revestido com nanopartículas de silício ou nanopartículas
um outro tipo de nanopartícula, por exemplo, nanopartículas de titânio ou dióxido de titânio, que são materiais que têm porosos e que têm, à medida que são nanoparticulados, eles apresentam uma capacidade muito grande de interação, então isso favorece que um maior número de moléculas possa interagir com eles, e eu posso formar um filme dessas moléculas, que estão adsorvidos, que estão ligados a uma determinada interface. Eu vou fazer um sanduíche disso aqui. Vou fazer um sanduíche e vou colocar entre a placa das moléculas e o último eletrodo, eu posso colocar uma solução de eletrólitos ou um sólido que possa ser o que nós chamamos de um mediador, ou seja, uma espécie que favoreça a condução de elétrons, de cargas, né, de tal maneira que se eu aplicar uma diferença de potencial, esses elétrons possam se movimentar de um eletrodo para um outro eletrodo. E a depender das moléculas que estão aqui nessa placa, eu posso ter uma determinada resposta macroscópica. Veja bem o seguinte. Geralmente, como eu disse para vocês, quando a gente coloca essas moléculas, né, adsorvidas sobre materiais nanoparticulados, os materiais nanoparticulados, como eu disse para vocês, eles têm uma ampla área superficial específica. A área superficial específica significa que eles têm uma área superficial grande num volume pequeno. E aqui eu estou mostrando uma área superficial. Desculpe, eu estou mostrando uma camada, ou na verdade, algumas camadas de nanopartículas que estão revestindo uma chapa. Né? E aqui está mostrando aqui, né? A visão do tracejado que ele está tentando mostrar. E aqui em cima é uma microscopia de confocal mostrando esses pontinhos, eles são os átomos. São os átomos, a distribuição espacial desses átomos, veja a organização deles, que estão dentro dessas camadas. E aqui, olhando de frente, a distribuição linear desses átomos, e aqui mostrando, de uma outra forma, microscopia de força atômica, mostrando a distribuição na forma de linhas desses átomos. Bem, mas por que isso? Porque isso você ter uma superfície metálica com revestimento de nanopartículas, você vai favorecer pela quantidade, veja, material é poroso, tem poros aqui, ampla área superficial, porque você tem que considerar esses poros para contabilizar a área superficial, para que uma grande quantidade de moléculas possa interagir com essa superfície e formar esse sanduíche. Bem, como que nós formamos esses sanduíches ou essas superfícies? Ué, será que eu caí? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Sim. Como sim, Bruce? Beleza. Como que nós podemos formar essas placas com nanopartículas e com essas superfícies moleculares, ou essas camadas de moléculas? Nós podemos fazer isso por meio da distorção química ou física, ou por deposição. E uma deposição que pode ser por vapores químicos ou de soluções em solventes voláteis. Aqui é um exemplo disso, em que você tem uma placa giratória, em que você tem fontes emissoras, pode ser de material orgânico ou inorgânico, esses vapores vão sendo vaporizados, nebulizados, eles vão acabar absorvendo aqui sobre a superfície. Você pode colocar uma gota de um material, de um solvente orgânico contendo um material que contendo as moléculas de seu interesse, girar isso aí se espalha formando essa camada, esse filme. Pode ser por imersão, ou seja, você pega uma chapa metálica, uma superfície, uma interface, mergulha de uma solução em que estão as moléculas e retira. Você pode fazer sucessivos procedimentos como esse para formar um filme. Ou você também pode usar uma técnica de Langmuir em que você coloca a superfície uma interface em contato com uma superfície líquida e você tem um movimento, né, de aprisionamento das moléculas, de compressão dessas moléculas próximos a essa superfície. Ou mesmo se você colocar horizontal, se você colocar vertical, você tem que aproximar
né, fazer uma aproximação dessas barreiras, e você vai ter que inserir ou mergulhar a interface e depois puxar a interface. Bem, uma outra maneira também de você formar esse tipo de superfícies ou dispositivos moleculares, essa camada de moléculas sobre uma interface, é por meio de técnicas de eletropolimerização. Veja, você tem aqui uma superfície em que você pode ser uma superfície metálica de um eletrodo. Esse eletrodo, a tendência dele é que ele possa transferir elétrons. Então ele seria, aqui não está escrito, mas seria um ánodo, considerando... Bem, é que é porque a gente tem uma corrente, né? Não posso falar isso. Você vai aplicar uma corrente nesse eletrodo. A partir do momento que você aplica uma corrente, você vai favorecer a transferência de elétrons do metal para uma substância. A substância, que é um substrato, essa substância vai absorver esses elétrons. Então, nós vamos ter um processo de oxidação aqui do material que está constituindo o eletrodo e uma redução do substrato. E o substrato gerando um material reduzido que vai ficar absorvido sobre a chapa, sobre a placa. E aí nós vamos ter essa interface com a absorção de um material orgânico que pode sofrer um processo de redução a partir da interação da sua placa. Ou você pode também ter nesse processo de eletropolimerização a presença de monômeros poliméricos misturados com alguns constituintes de uma matriz. Isso daí é solubilizado tudo junto, né? Ambas as moléculas. Solubiliza, passa por um processo de secagem. Depois de extração, você coloca um solvente que solubiliza apenas a molécula moldante. Perceba que a minha matriz vai ficar com poros ou com cavidades, a partir das quais, nessas cavidades, moléculas podem acabar interagindo. E aí você, novamente, pode ter um sistema de chave, que seriam as moléculas, e fechadura seria a sua matriz. E você, novamente, teria uma interface com um revestimento molecular. Tudo bem, gente? Tudo sim. Bem, finalmente, depois, né, da gente constituir ou formar, né, essa superfície com filme molecular, há necessidade da conexão dessas moléculas, ou dessa que está em verde, desse filme molecular, com o outro eletrodo. Para que aconteça isso, a gente precisa ter um material condutor, ou precisa favorecer a condução dos elétrons do filme, ou, enfim, deste filme dessas moléculas que vão sofrer ações de transferência, por exemplo, de elétrons, e esses elétrons passar dessa camada para o outro eletrodo, para que a gente possa medir esse fenômeno, possa observar algum fenômeno. Para fazer isso, a gente precisa colocar. Aqui eu coloquei como uma placa, mas não necessariamente possa ser uma placa. Pode ser um líquido, por exemplo. A gente pode fazer um sanduíche. Vocês imaginam que eu coloquei várias placas, mas isso aqui é um sanduíche, né? Uma placa encostando na outra. E essa partinha amarelo, ela seria esse elemento mediador que favoreceria, né, esse processo de transferência dos elétrons. E isso, por exemplo, aqui, nesse amarelo, poderia ser uma solução de íons iodeto e triiodeto, né, ou complexos metálicos. Então, eu vou falar, é assim, por exemplo, que funciona, ou a base, né, com essa base de mistura ou de composição que eu acabei de falar para vocês, que funciona uma célula combustível. Uma célula combustível. Então, você tem aqui uma região em que você tem a entrada do hidrogênio e a saída do hidrogênio. E, de um outro lado, você tem a entrada de oxigênio e a saída de água. É um processo de uma célula em que você tem a conversão de hidrogênio gasoso, né, no processo
total dessa reação, você tem a conversão do hidrogênio gasoso em água. Só que esse processo gera energia, movimento de elétrons gera energia elétrica. Então, essa célula combustível, se ela gera energia elétrica, se nós potencializarmos esse efeito dessa reação química, nós podemos usar essa energia elétrica para movimentar ou transformar a energia elétrica em energia mecânica. E a gente então usar uma bateria, a base de célula combustível, para movimentar um veículo, por exemplo. Então, veja, aqui você teria hidrogênio entrando, aqui você teria um eletrodo de difusão desse hidrogênio, seria o anodo, porque é uma reação, seria uma reação espontânea. Sendo uma reação espontânea, esse hidrogênio, esse eletrodo de hidrogênio, ele seria uma fonte de elétrons. Você teria uma camada aqui no meio, que seria uma membrana de permuta. Essa membrana de permuta, ela, vamos dizer assim, ela estaria atuando como ou com o papel do filme de um agente molecular. Depois você tem aqui, bem fininho, onde eu estou passando aqui ao ponto em vermelho, você teria o catalisador. Esse catalisador poderia ser um agente mediador e, novamente, o eletrodo de saída. Veja, isso aqui é uma célula eletroquímica. Isso é uma célula eletroquímica. Onde você tem um anodo que vai sofrer um processo de oxidação, e aonde você tem o cátodo, ou cátodo, aqui é ânodo ou anodo, cátodo ou cátodo, os dois são certos, e aqui o cátodo, onde você tem o processo de redução. Então você tem o hidrogênio, que libera íons H+, mais elétrons. Esses elétrons vão serem conduzidos pela minha célula e por todas essas etapas, vão chegar até o oxigênio, com a presença de íons H+, então você tem a transferência de íons H+, também, porque a reação envolve, há necessidade de envolvimento de íons H+, para que você possa gerar água. Bem, essas células de combustível, vocês sabem muito bem a que ponto elas são produzidas? São produzidas. Os carros estão utilizando isso? Sim. Tem apelo econômico? Sim. Mas são caras, porque tecnologias são novos exemplos de tecnologias, inclusive de novas aplicações, que estão cada vez mais diminuindo o tamanho delas. E vocês sabem que quando há diminuição do tamanho, as coisas envolvem mais tecnologia ainda, o preço é muito alto. Existem células a combustível, né, em que você tem a membrana interna, é uma membrana polimérica, como eu disse para vocês. Ou seja, você envolve moléculas. Essas células são chamadas de células em inglês, chama de PEM. PEM em português seria membrana de eletrólito polimérico. Uma dessas marcas aí, dessas membranas, é chamada de Nafion. Olha a espessura dessas membranas, 20 micrômetros, porque elas têm que permitir passagem do gás, dos íons H+, senão não funciona. E, veja, as nanopartículas são importantes. Você veja que aqui, nesse desenho, vocês estão vendo um pontilhadinho aqui, ó. Isso aqui são camadas de nanopartículas que estão junto ao cátodo para favorecer, né, para que a gente possa favorecer a ação do catalisador. Que a gente possa favorecer também, dentro da reação química, porque a reação possa se processar e gerar uma grande quantidade de energia suficiente e de maneira rápida também. Aqui é só novamente mostrando que é uma reação espontânea. Eu não sei se vocês se recordam. Aqui eu estou mostrando duas semi-reações. Você tem aqui, são semi-reações de oxidação. Aqui eu estou mostrando para vocês. Lembrar que quando o elétron ele está do lado dos produtos, é um processo de oxidação. Se a reação fosse invertida, por exemplo, como essa, em que o elétron está do lado dos reagentes, isso aqui é uma reação de redução. Então aqui é de oxidação, o elétron está do lado dos produtos, aqui está do lado dos reagentes e processo de redução. Existe uma equação, que é essa aqui, eu sei que às vezes a gente esquece algumas coisas, mas aqui, essa equação que eu estou apontando aqui, ela define muito, se você vai lembrar daqui a um tempo, sobre a série eletroquímica.
Essa equação ela é a energia livre de Gibbs, ou seja, a energia livre de Gibbs define a espontaneidade de um processo. Quanto mais negativo for a energia de Gibbs, maior a espontaneidade de um processo. Veja o seguinte, então significa o seguinte, a energia de Gibbs é diretamente proporcional, é negativa, tá vendo que tem um sinal negativo, esse N é o número de elétrons envolvidos num processo, aqui são 2 elétrons, aqui são 2 elétrons. F é a constante de Faraday, E é o potencial envolvido na reação química. Eu posso fazer uma análise por semi-reações também. Veja que aqui 0 volts, aqui é menos 1,23 volts. Lembrando o seguinte, se for negativo, E é negativo, negativo com negativo é positivo, ΔG é positivo, e ser positivo significa que não é espontâneo. 0, se a gente for igual a 0, aqui for igual a 0, não é negativo, mas um ΔG igual a 0 significa que está no equilíbrio. Significa o seguinte, essa reação de baixo não é espontânea, essa está no equilíbrio, então eu tenho que inverter essa reação química. Quanto mais, veja bem, quanto mais positivo for esse E no final das contas, mais negativo vai ser o ΔG. Olha o que vai acontecer aqui, olha, se eu inverter essa reação química. Quando eu inverto, o potencial inverte, fica positivo. Eu inverti a reação, dá uma olhada. Se eu comparar aqui, eu inverti a reação. O potencial muda, e quando eu somo essas dois potenciais, vai dar que o potencial da reação global é 1,23 volts. Positivo. Se é positivo aqui, o resultado vai ser negativo, o ΔG vai ser menor do que zero, processo espontâneo. Professor, Oi. para a célula funcionar, precisa de ter muita pressão do gás, dos dois gases, Sim, né? sim. Precisa Então ter tem que... pressão. A pressão significa a quantidade de moléculas, né? Precisa ter moléculas suficiente Aham. para que o processo de geração, né, enfim, de íons H+, aqui, desses íons H+, e de elétrons seja suficiente para poder converter a quantidade de, enfim, de oxigênio e água também suficiente. Porque, na verdade, o que a gente está querendo gerar é o quê? É essa quantidade de energia aqui, ó. Essa quantidade de energia. Porque se você tem uma célula, o que acontece é o seguinte, eu vou ter em série muitas dessas células. Em série, muitas dessas células. Então eu vou somando 1,23 mais 1,23 até eu ter a quantidade suficiente de energia. Entendeu? Aham, agora faz... Sim. Bem, esses eletrodos que são trabalhados nessas células, essas células a combustível, tem de vários tipos, né? Você pode ter eletrodos metálicos, você pode ter, enfim, oriundos de material carbonado, pode ser ligas metálicas, pode ser compostos poliméricos, pode ter com material absorvido, você pode ter material absorvido aqui nesse eletrodo para poder favorecer a passagem de elétrons, né? A passagem de elétrons para a membrana e da membrana para o outro eletrodo, para ter essa movimentação de elétrons e assim favorecer o processo de oxirredução. Cadê o senhor? Tudo bem? Tudo sim, tudo sim. Pois não. Não, só uma pergunta em relação ao material, mas, tipo assim, ele precisa ter meio que segurar o material e liberar rápido também, né? Sim. Aí... não, desculpa, professor, só tô Não, mas pode pensando. falar. Pode Não, falar. porque eu pensei, pô, então se ele vai absorver aqui o material para poder fazer a reação e fechar o circuito, né? Eu pensei, não, Sim. mas quando Sim. acontecer a reação de fato, a polaridade da molécula muda, né? Tipo, tem um íon, depois, enfim, coisas Você que eu vai tô ter. pensando. Mas veja bem, ó, no final das contas, você gera um íon, mas o íon é consumido. Por isso que você tem que ter um sistema muito bem controlado para que não exista. Primeiro, para que não exista, para que não se atinja equilíbrio. Segundo, para você não ter um desgaste do próprio material. Mas no final das contas, é uma bateria, né? A célula combustível é como se fosse uma bateria. No final das contas, você precisa recarregá-la, né? Você não precisa recarregá-la? Você tem que fazer o processo inverso depois. Ou seja, você tem uma quantidade de material aqui,
Ele gera. Imagina que você tem várias dezenas de centenas dessas pilhas pequeninas que estão se somando. No final das contas, você tem uma quantidade aprisionada de gás aqui que ele vai sendo consumido e você gera água. No final, você precisa aplicar uma corrente elétrica para voltar ao processo. Entendeu? Compreendeu? Aham, como se fosse uma espécie de recarregar pilhas. É. Você faz um processo de recarregamento. E aí você volta com o processo. Só que vai chegar uma hora que você não consegue, porque a pilha vai perdendo essa capacidade de voltar. E ela vai tendendo cada vez mais a atingir o seu equilíbrio sem retorno. Você acaba tendo que trocar essa. Enfim, tem uma quantidade de número de vezes que você tem esse processo sendo reversível, entendeu? Uhum. Inclusive, é uma questão se pensar em sala de aula, né? A questão do descarte depois do Sim, material. sim. Então veja, essas coisas que a gente está falando envolvem, novamente, estamos falando de material nanoparticulado, de sua composição e tal. Mas tem muita coisa que se pode trabalhar. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Da questão de eletroquímica, por exemplo. Ou da questão ambiental. Tá entendendo? Enfim. Células solares, por exemplo. A gente sabe que, bem, essas reações, a fotossíntese, veja, é uma questão da área de bioquímica. De bioquímico. Bem, é bioquímica, mas é na área de biologia. Fotossíntese é uma reação fotoquímica, em que as plantas se utilizam do sol para converter CO2 e água em glicose e oxigênio. Enquanto, no nosso caso, é o contrário, né? A gente, por meio da respiração, a gente queima a glicose para gerar energia para poder liberar CO2 e água. Mas a gente queima a glicose junto com o oxigênio num processo de oxirredução para usar esse processo de oxirredução para liberar energia ou usar energia. A fotossíntese também é um processo de oxirredução, em que você também tem um processo de liberação de elétrons. Então veja, nas células solares, o processo é converter energia luminosa em energia elétrica. E você tem uma cadeia. Esse processo pode ser feito envolvendo luz, usando semicondutores do tipo N, ou seja, semicondutores que são ricos em elétrons, que através da luz vai ter um movimento de elétrons para o semicondutor tipo P. Pode ser também transferência de elétrons de doadores de elétrons, que pode ser materiais orgânicos, ou seja, polímeros, por exemplo, passando por um determinado receptor molecular, ou pode ser corantes. Corantes. Sensibilizadores que absorvem luz, que estão em conjunto com os semicondutores e mediadores redox e que podem também, através da luz, transferir esses elétrons para outros corantes excitados. E nós conseguimos gerar energia elétrica a partir disso, e essa energia elétrica é utilizada para outros fins. Então, o ponto focal, né, de se trabalhar com as células solares é que a célula solar possa separar cargas. Ela permita esse movimento de cargas, ela possa separar entre cargas positivas e negativas e a gente aproveitar essa separação de cargas dentro de um circuito elétrico. É claro que tem um apelo muito forte, né, dentro da questão da sustentabilidade. Nós sabemos, e isso é importante trabalhar em sala de aula com o aluno, quando a gente leva em consideração, ainda mais o que nós estamos vendo aí, das limitações das fontes de energia proveniente da fonte energética em termos de fósseis. Quando a gente fala de luz solar, ela está diretamente relacionada com a quantidade de luz, da luminosidade provinda do Sol. Isso aqui é um espectro da irradiância, ou seja, da potência que chega e em função do comprimento de onda. Veja que a quantidade maior de luz, veja que nesses comprimentos de onda em torno de 250 nanômetros, a intensidade de radiação que é atingida à Terra é pequena porque você tem moléculas como o ozônio que absorve a radiação. E a maior quantidade de luz que chega na nossa pele, nossos olhos, que a gente pode aproveitar, é a radiação do visível. E depois, quando a gente vai ultrapassando a região do infravermelho, vai caindo novamente. Veja que esse espectro, essas quedas aqui, ó, esses buracos que eu estou passando aqui, o laser, é porque você tem, elas são, assim, esse cinza ele acaba sendo comido
porque você tem moléculas que absorvem isso. A água absorve isso daí. CO2 absorve também. Então, a água absorvendo a radiação do Sol, parte dessa radiação, que poderia ser utilizada para geração de energia elétrica, a água absorve. Então, onde nós vamos trabalhar? Em qual comprimento de onda? Vamos tentar trabalhar nessa região onde nem todas as moléculas ou poucas moléculas absorvem. Bem, e lógico que essa absorção de luz pode depender também em função do ângulo, né, que você está, ou que o Sol está em relação à nossa posição. Tudo isso é levado em consideração. Mas basicamente, veja bem, uma célula solar é uma junção entre dois semicondutores. Um semicondutor do tipo N, um semicondutor do tipo P. Um semicondutor do tipo N que é rico em elétrons, o de P que é pobre em elétrons. E aí o que acontece? A luz é capaz de fazer com que haja esse movimento de elétrons do N para o P e a gente, através desse movimento que é contínuo, nós possamos aproveitar esse movimento de elétrons e utilizar, se tem um movimento de elétrons, nós temos geração de corrente. Nós vamos aproveitar esse movimento de elétrons para gerar corrente. E a gente, então, armazenar essa corrente e utilizar essa corrente para o nosso dia a dia. É uma fonte de energia renovável, barata, né, e que a gente tem visto agora nos últimos tempos, principalmente na nossa matriz energética, ela é muito dependente, né, da água, ou seja, muito de rios. Eles utilizam a queda desses rios para movimentar turbinas magnéticas para gerar corrente. É barato? É barato. Mas com essas ausências de chuvas, a gente está dependendo de outras matrizes, a base de carvão, ou seja, queima de material orgânico. Isso daí é mais Professor, caro, poluente. Oi. quando a gente olha essa célula fotovoltaica aí tem aí o semicondutor, né? Tem um tipo N e tipo P. Sim. Essa tarjazinha azul, ela é o É gapzinho, a variação da energia? essa tarjinha onde eu estou aqui com o laser é chamada de junção. Junção significa que é onde está conectado, aonde o positivo e o negativo estão se encontrando, vamos dizer assim. É aqui que está acontecendo o movimento dos elétrons. Se a gente Mas é algo físico mesmo, né? é físico, físico. Não é um buraco, não, é físico. É o contato entre os dois semicondutores. Mas essa junção não passa elétron, passa por fora dela. Não, passa por ela. Calma aí. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui. Essa junção não é aquele knife lá que você falou, não, né? Calma aí, vou mostrar aqui. Mas ela seria Aqui, ó. A junção Ah, é esse risco. Mas agora estou aumentando para vocês verem. Isso aqui é o risco. Você está entendendo? Aqui que acontece o movimento dos elétrons. Na verdade, ele está passando. É a ponte de junção entre os dois semicondutores. No final, é claro, ele vai entrando por aqui, ele vai carregando, desculpe, aqui de elétrons e aqui vai ficando deficiente de elétrons, entendeu? Mas tudo acontece aqui, nessa ponte, nessa seção, que aqui está em azul. Entendeu? entendi. Mas então tem uma relação com a variação da energia ali, Tem, claro que tem. daquele gapzinho que você falou. Claro, claro que tem. Porque é o seguinte, aqui tem uma passagem natural do elétron. Vamos supor, quando eu junto os dois, tem uma passagem natural. Para manter esse fluxo, há energia elétrica que permite com que o elétron que passou para cá possa passar de novo para o N. Então você fica nesse ciclo. Ah, tá. O Então, elétron professor, sai do N para o P, sai do P, volta para o N. Entra no N, volta para o P e fica nesse ciclo. Se E- acabar o Sol, para o movimento. Ah, mas por então, que que... quanto menor for essa variação de energia aí, né, Ah, dessa mais fácil distância, passa. então o aquecimento, né, que o Sol ali provoca, né, Uhum. vai facilitar que seja mais eficiente essa célula fotovoltaica? Vai porque o semicondutor, a propriedade do semicondutor é que em alta temperatura ele aumenta a condutividade. Ou seja, vai
vai aumentar a velocidade, vamos dizer assim. Professor? Mais fácil. Mas então. Mas mesmo assim, se não tiver sol, vai haver a mudança, vai chegar uma hora em que vai ficar carregado negativamente aqui e o positivo vai estar aqui. O que acontece? Se eu estou carregado negativamente, estou falando no azul. Vai ficar negativo aqui e aqui lembrando que o N é negativo. Como que o negativo vai passar aqui pela junção se está ficando negativa a junção e não estou tendo movimento de elétron que acabou o Sol? Para de funcionar, entendeu? Por isso que a placa solar só funciona com o Sol. Só funciona com o Sol. Professor, Oi. uma pergunta. Eu estou vendo, né? A gente está vendo aí luz solar e tal, incidindo no terminal negativo, beleza. O que vai fazer essa transição é o calor, então? Não seria o raio V, infravermelho, luz visível? O calor, com certeza, porque o material semicondutor ele aumenta a condutividade com o aumento da temperatura. Uhum. E, assim, deixa eu explicar uma coisa. Vamos supor que os dois estão separados. Quando eu junto, no momento que eu junto, eu criei esse azulzinho onde está o laser. No momento que eu criei esse azulzinho, espontaneamente elétrons vão passar de N para P. Mas vão passar como? Vão passar por meio do azul. E ele vai fazer isso aqui. Ele vai passar do N para o P. Porque isso daí, e não tem essa diferença que nós estamos vendo. Essa diferença que nós estamos vendo aqui, ó, ela é gerada a partir do momento que eu começo a ter aqui no P elétrons e aqui vai ficando no N alguns buracos. O principal coisa é que aqui eu vou ficando com alguns elétrons. Imagina, eu estou com elétron aqui e vai ficando elétron aqui. Eles estão nivelados. Nivelados, não tem esse ressalto aqui não. Estão nivelados. A partir do momento que eu tenho elétrons passando para o P, o elétron que está aqui no N vai enxergar outro elétron, eu tenho repulsão, eu tenho energia repulsiva. À medida que essa repulsão vai aumentando, eu vou aumentando o degrau. Até o momento em que eu preciso ter uma força maior para esse elétron sair do N e ir para o P. Então, à medida em que eu junto os dois semicondutores, no primeiro momento eu tenho uma facilidade para ter uma passagem natural dos elétrons do N para o P. Mas isso cessa, porque nós atingimos um equilíbrio. Que equilíbrio? Um equilíbrio eletrostático, ou seja, elétron passou para o P, eu começo a ter repulsão eletrostática. Essa repulsão eletrostática cria essa necessidade de uma diferença de potencial para quê? Para que eu force que, mesmo havendo a energia repulsiva, o elétron continue passando. Mas à medida em que eu aplico... Veja, eu estou falando de uma diferença de potencial. Estou falando de carga, de dar uma descarga elétrica. Poderia ser luz. A luz poderia conduzir energia elétrica para passar para cá. Agora, veja, quando eu falo isso de passar do N para o P, os elétrons que estão do P, que estão aqui no P, vão passar para o N, porque eu tenho uma fonte, eu estou ligando, eu tenho um fio condutor que está ligando essa parte com essa parte aqui, ó. Então, eu vou favorecer a passagem do elétron do P para o N. E estou conduzindo energia, como vocês mesmos falaram, ou seja, são energia térmica, para que o semicondutor favoreça a condutividade, o elétron vai vencer essa barreira e vai passar pelo P. Professor, Oi. Então, dentro dessa explicação, eu estou entendendo da seguinte forma. A passagem de N para P é um processo em que o elétron, digamos assim, ganha energia. Na verdade, eu estou fazendo um link com o modelo de Bohr, tá? Com a teoria de Bohr. É uma forma de um ganho de energia. Sim. E aí, quando ele retorna ao N, devido ao fio condutor que está conectado, é como se ele perdesse essa energia. Eu posso pensar dessa forma? Na verdade, você tem um... Deixa eu mostrar, não sei se está aqui. Ou eu estou forçando a barra demais? Não, é que eu preciso mostrar novamente essa figura aqui. Não, essa aqui. Eu preciso mostrar esse vídeo aqui. Esse aqui, ó. Eu acho que assim, no caso você tá forçando que eu não entendo que ele mudou de nível, entendeu?
Aqui, Não, ó, Ele só dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui, essa aqui é a junção, ó. A junção é a junção que existe a parte do semicondutor N com o semicondutor P. O semicondutor P, a tendência dele é ganhar elétrons, sabe? Ele quer elétrons, ele tem deficiência de elétrons. O N tem aumento de elétrons. Ora, você imagina o seguinte, se você olhar essa placa como sendo carregada positivamente e essa negativamente, concorda que existe uma tendência dos elétrons natural de passar do N para o P? sim. Agora é o seguinte, à medida. Não considere que tem esse fio condutor, não considere a luz, ele está correndo a luz. A partir do momento que o elétron passa naturalmente aqui, ele passa para o P, ele cria aqui, olha, uma barreira negativa. Aqui, embora você tenha essas cargas positivas, os outros buracos estão tudo carregado negativamente. Você cria uma diferença de. Você cria um problema para outras cargas negativas passar para cá. A repulsão eletrostática. Mas Sim. a hora que você aplica luz, a luz é suficiente para que você possa fazer com que mais elétrons possa passar para cá, ela vai passar e você vai unir as duas placas para um fio condutor. Ou seja, você vai favorecer o fechamento de um circuito elétrico. Você Sim, vai o elétron está favorecer passando para o P e está voltando para o N. Isso, exatamente. Então, aí é nessa aí que eu Você pensei tem na perda de questão. energia. Você tem perda de energia, sim. Porque. E isso é um problema sério no sistema de transmissão. Eles têm procurado utilizar Sim, materiais que são cada vez menos resistentes, né? Porque os materiais possuem sua resistência. Quanto menor for a resistência, maior vai ser a aplicação da energia, assim, a gente vai gerar 100% da energia e vamos poder aplicar a maior porcentagem possível dessa energia. Na verdade, a gente gera 100% e não usa 100%. Eu posso fazer uma tem muita associação. perda, né? Exatamente. Eu posso fazer uma associação com a gasolina. Você enche o seu tanque, o processo de utilização da energia da gasolina é uma reação química de explosão, em que você libera energia e essa energia química é convertida em energia mecânica. Essa energia mecânica, ela, na verdade, ela movimenta os pistões ou os pistões do motor, só que você tem processo de atrito. Esse processo de atrito, você faz o quê? É uma resistência, é um processo de resistência. Você tem perda de energia do movimento do pistão, fazendo com que o motor aqueça. Parte da energia liberada pela combustão do combustível é ficada e perdida única e exclusivamente para aquecer o motor, aquecer a carcaça do carro. Se toda a energia proveniente da queima do combustível fosse usada para o movimento do motor, ou melhor, o movimento do carro, a gasolina teria uma maior eficiência, você entendeu? Então, o que eles Mais da fazem? metade da energia é perdida, né? Exatamente. Então, tanto nas células solares, existe perda de energia. O que tem sido feito é trabalhar com materiais cada vez menos resistentes para que a gente possa. Isso aqui não é 100%, né? Porque se fosse 100% seria. Ups, desculpa aí, gente. Isso aqui seria uma maravilha. Né? Isso aqui seria uma maravilha. Perfeito, né? Sistema perfeito. Seria perfeito, mas não é perfeito. Né? Você tem material, você tem perda de energia pelo material que constitui os semicondutores do tipo N, do tipo P, as placas aqui de contato, que são os eletrodos, os fios elétricos, os fios condutores que unem aqui, né, enfim, o que provoca o circuito dos elétrons da placa do P para o N. Mas, graças a Deus, ainda tem a possibilidade da luz possibilitar esse ciclo. Oi? Sim, não, sim. O elétron também que vai e não quer voltar. Exatamente. Mas então, professor, desculpa, Sandro, mas só uma pergunta que eu estou pensando aqui. Como está na simulação aqui, o Sol irradia na placa N, né? Sempre assim? Aqui nesse sistema, lembrando, sim, sempre na M provocando a saída do elétron. Né? Veja, você tem o movimento do elétron, tá vendo ali? O movimento do elétron.
Aí tem uma diferença de potencial. O que se faz? Dá carga elétrica para que os mais elétricos possam sair e você faz com que... Você imagina o seguinte, você tem uma barreira tentando te impedir de você andar. A partir do momento que você tem energia para fazer com que mais elétrons possam andar, concorda comigo que uma barreira com maior energia, ela vai empurrar os outros elétrons e você vai conseguir ter a condução dos elétrons daqui, voltando para o N. Eu vou te dar um exemplo seguinte. Desculpa que eu vou fazer uma associação, não é muito boa, mas eu vou ter que usar ela. Na minha cabeça agora seria mais fácil. Quando aconteceu aquele acidente de Brumadinho lá, que você viu a avalanche que aconteceu liberando aqueles rejeitos, você imagine a força potencial que existia naquelas barreiras segurando toda aquela quantidade de resíduo. Aquela quantidade de resíduo estava quietinha ali. Você tinha algumas quantidades de resíduo que até podiam passar pela barreira que existia lá, mas nunca provocou um movimento grande de líquido. E esse líquido poderia ser elétrons. A partir do momento que você dá uma quantidade de energia para que aquele líquido que está lá possa se movimentar, você vai ter a movimentação a longas distâncias. Então, aquele movimento que teve da barreira de Brumadinho poderia ser um movimento de elétrons saindo do N para o P, porque eu estou concedendo energia para uma maior quantidade de elétrons sair do N para o P. Você está entendendo? Ele vai empurrar os elétrons. E aqui você tem um fio condutor que permite, então, já que eu estou empurrando uma quantidade de elétrons, os elétrons vão ser empurrados e vai voltar para cá. Entenderam? Sim. Positivo. Eu comentei da questão do ganho de energia, né, fazendo aí meio que uma associação com o modelo de Bohr, mas, na verdade, não é uma transição eletrônica. Né? Não vai ter transição. Né? Se eu pensar que o carbono na hibridação faz isso, né? Ele tem um estado excitado, mas dentro do mesmo nível, né? Seria algo parecido. Mas, assim, por que eu estou comentando sobre isso? Porque o que eu entendi é que quando ele vai de N para P, houve sim um ganho de energia para ele, que foi aquela energia que veio do sol, o aquecimento e tal, que deu esse ganho para ele. Energia. Sim, tem ganho de energia. Ganho de energia. Sim. Quando ele volta para o N, ele libera essa energia, digamos. Então, estou sintetizando. Sim, vamos dizer que então, sim. A minha pergunta... porque você rouba, né? Ele ganha energia. Sim. Nesse movimento de retorno, esse movimento de retorno é um movimento de corrente elétrica. O que acontece? Aqui, nessa fase aqui, ó, de retorno, você vai puxar um fio aqui, vai levar para tua casa e você vai usar energia elétrica. Sim, vou consumir essa energia. Fora o fato de que você está perdendo energia pelo fio, pelas placas, etc. Aí é que vai culminar na minha pergunta, na minha observação, que eu li há uns meses atrás, que cientistas conseguiram criar uma placa que gerasse corrente elétrica à noite. Por quê? Porque quando é de dia, a placa vai esquentando. Sim. E aí, quando fica de noite, esse calor que foi absorvido, ele vai ser irradiado de novo para o ambiente que está mais frio. Sim. Então, esse gradiente de temperatura, os cientistas conseguiram, já tem uns meses que eu li, eles conseguiram gerar uma corrente elétrica. E manter a continuação, dando energia para esses elétrons continuar se movimentando. Exatamente. Não na mesma proporção do que de dia. Só que esse gradiente aí de 2, 3 graus Celsius, ele gerava uma DDP. Entendi. Nas placas. Entendi. Interessante. Não tinha ouvido, não. Eu vou procurar. Se eu achar, eu vou até colocar no grupo. Interessante. Bastante interessante. Deixa eu voltar. Calma aí. Deixa eu voltar onde que nós estávamos. Então, isso aqui é o funcionamento das células. Basicamente, é aquilo que eu mostrei para vocês. Das células fotovoltaicas. Estava aqui. Eu fui lá e estava aqui. Ó. Então, aqui eu mostrei um funcionamento de... Né, como que isso daí poderia funcionar num poste, acendendo e desligando luz, né? Mas isso pode ser utilizado, como eu disse para vocês, em vez de a gente ter um sistema elétrico aqui que eu vou passar a corrente e vou gerar aqui um campo magnético para ligar ou desligar uma luz, eu posso passar esse fio, ligar na minha casa por exemplo, tem gente que faz ligações simples só para utilizar no chuveiro elétrico,
Outros que fazem mais sofisticados, né? Hoje o pessoal está fazendo ligações para toda a casa, né? E os sistemas de armazenamento, de carregamento, inclusive de baterias, etc. Veja bem como são as coisas. Aqui a gente não está falando do que são constituídos esses materiais. Esses materiais podem ser constituídos por compostos orgânicos. Podem ser polímeros, por exemplo, como esse aqui, ó. Polifenilenovinileno. Mas como que ele poderia fazer isso? Veja que aqui nós estamos falando de transferência de elétrons. De uma banda, ou seja, de semicondutor do tipo N por P. Eu posso ter um polímero em que o movimento que nós vamos estar trabalhando, novamente, é elétrons, só que elétrons do homo para o lumo. Né? Do homo para o lumo. Aqui, veja, eu estou tirando elétrons de uma banda, ou de um semicondutor, em que é rico em elétrons na banda de condução. Aqui o P ele é rico em elétrons na banda de valência. Então a banda de condução dele aqui praticamente não recebe elétrons, por isso que ele tem deficiência de elétrons. Aqui não. Essa banda de condução aqui, né, desse semicondutor, a banda de condução é o lumo. É o lumo. Se você tem um HOMO próximo de um LUMO, ou seja, o HOMO é o orbital molecular preenchido com elétrons. Se ele está próximo do LUMO, você favorece essa transferência de energia. Então, veja bem como são as coisas. Se você tem um eletrodo, nesse eletrodo você tem uma fonte de elétrons, como é o caso do alumínio. Se você, de alguma maneira, favorecer a transferência desses elétrons, conceder energia, que pode ser por meio de descarga elétrica, ou pode ser por meio da luz. Essa luz pode favorecer a passagem dos elétrons do eletrodo, que tem uma fonte de elétrons. Esses elétrons podem passar para o polímero. Esse polímero pode, com essa transferência de elétrons, sofrer transições do homo para o lumo. E aí, no outro eletrodo, ele pode ter um revestimento com esse tipo aqui de material, que é um material aceitador de elétrons, captador de elétrons, receptor de elétrons. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma constituição de um material que é tudo sólido. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Uma composição de um material que é todo sólido, mas que favorece uma transferência aqui de elétrons. E poderia, isso eu estou falando em termos de células solares, né? E assim, para ser um pouco mais específico, eu poderia ter, dentro dessa composição aqui do polímero, eu poderia ter um eletrodo, né, que poderia ser revestido por um material doador. Lá eu estava usando aqui, né? Eu estou usando o alumínio, o material de alumínio, mas poderia ser um material orgânico, de uma molécula. Isso, o que eu queria falar para vocês, né? Na verdade, o intuito desse slide é o seguinte: hoje o pessoal tem buscado, gente, buscando trabalhar mais com moléculas, porque está bem desenvolvido com material inorgânico, sais. Eles estão trabalhando mais com moléculas. Então eu posso ter uma camada de um material doador de elétrons, por exemplo, como esse polímero ou esse polímero, está aqui o nome deles, né? E depois um aceitador de elétrons, outros materiais, outras moléculas, para você ter um fluxo de elétrons. E você ter uma célula solar à base não de material inorgânico, mas você tem um material polimérico. Isso pode te dar outras possibilidades, porque as moléculas, a depender da quantidade de energias que elas absorvem, a resposta na transferência de elétrons pode ser maior do que de um material inorgânico. E isso pode acabar te dando um ganho energético maior. Aqui, novamente, também é uma outra constituição, e é uma constituição também utilizada para LEDs, que são os diodos emissores de luz, né? Aqui é uma composição para emissão de luz. Veja bem, emissão de luz. Você tem uma interface, que seria uma interface de um metal, que seria de um eletrodo. Aí você tem
a primeira camada aqui, que seria uma camada transportadora de elétrons, ou seja, você imagina que eu tenho uma camada que é doadora de elétrons. Depois eu tenho uma camada que é emissora, ou seja, são as moléculas que vão absorver esses elétrons que estão transferindo. Quando eu falo elétron, gente, estou falando, você está tendo um movimento de corrente. Essa corrente vai chegar nas moléculas que estão no vermelhinho. Essas moléculas vão ser excitadas. A partir do momento que elas são excitadas, elas voltam, novamente os elétrons vão passar para uma outra interface, que é uma interface de um óxido condutor, e que depois vai passar por um componente polimérico transparente para que a luz possa ser emitida. Ou seja, o LED precisa ter um processo de transferência de energia. Veja, essa forma que está ligada aqui, essa voltagem, você tem o menos que a fonte da saída dos elétrons, eles vão passar e vão atravessar e novamente voltam e vão ficar nesse ciclo. E à medida que eles permanecem nesse ciclo, luz é gerada pelo LED. A partir do momento que eu desligo, a luz para. Ou se eu mudo a voltagem, a luz acaba. Porque há necessidade do processo de transferência de elétrons ocorrer nesse sentido. Você vai ter um movimento, isso daí eu estou falando porque não olhando no vermelho, mas principalmente entre esses polímeros, você não, e principalmente na interface, se a gente estiver trabalhando com material inorgânico, com esses semicondutores, na interface você mudou o sentido da corrente, ele não funciona mais. Não vai funcionar mais. Uma outra questão também sobre os dispositivos eletrônicos, isso é bastante importante, isso aí já é bastante interessante, isso já existe. Eu particularmente, no meu veículo eu não tenho, mas os veículos novos possuem isso. E existem, inclusive, casas que estão fazendo uso disso. E existem gente que tem óculos, pessoas que usam óculos com lentes fotocromáticas, e aqui eu estou falando de janelas fotocromáticas, em que a mudança da coloração, ou a mudança de coloração e de refletividade dos vidros, em função da quantidade de luminosidade. Então, a depender da quantidade de luz que entra, né, dentro de um ambiente, o vidro, que tem essa propriedade fotocrômica, ele pode sair de transparente e ele começa a ficar escuro. E você pode ter, como é o caso, dos espelhos dentro dos veículos, que foram criados, você veja, aqui está se mostrando ou simulando, né, para aqueles que dirigem, sabe o quanto não é bom a pessoa que está atrás de você, ele liga o farol alto, você vê uma luz muito intensa, só que existem hoje, né, os espelhos fotocromáticos que ele vai se escurecendo. Ele vai se escurecendo, você vai diminuindo a intensidade do espalhamento de luz. E você fica com uma quantidade mínima de espelhamento, ou seja, você consegue verificar atrás que o carro continua lá atrás, mas você diminui a quantidade de luminosidade que chega nos seus olhos. Você vê que você não consegue chegar e ver a mão, né, aqui do cidadão. Esse eletrocromismo, eu disse para você, está relacionado à mudança de cor do material, está relacionado a um processo de oxirredução, né, de um potencial aplicado. Então, novamente, você tem um dispositivo que é um eletrodo. Você tem aqui um eletrodo que tem um revestimento de um material doador de elétrons. Aí você tem, veja, novamente um sanduíche. Aí você tem um material eletrocrômico que vai responder, né, a essa passagem de corrente elétrica. Pode ser material polimérico ou inorgânico. Aí você tem uma camada de um material aceitador de elétrons e o eletrodo no final. Veja que entre o verdinho e o azulzinho você sempre coloca o mediador no eletrodo para facilitar a transferência de elétrons. Então a medida, veja, isso aqui é uma diferença de potencial. Então você imagina que isso aqui está lá no seu espelho, ou seja, está aqui revestindo esse espelho. E aqui, acho que eu tenho um vídeo, depois eu vou mostrar para vocês, mas ele não mostra a parte eletrônica do negócio. Mas esse espelho tem um fio elétrico ligado, na verdade é na bateria. Então,
a corrente elétrica está entrando nesse eletrodo, está favorecendo com que o elétron saia da camada, entre aqui no material eletrocrômico, provoque um processo redox, ou seja, um material vai oxidar, o outro vai reduzir, tem movimento de elétrons, esse movimento de elétrons vai passar por o agente mediador, vai ser captado pela camada de óxido de estanho com o índio, para poder chegar nesse outro eletrodo. E à medida em que isso acontece, a reação redox, você vai acabar alterando a coloração do material. Então, aqui é só uma outra maneira a gente vai mostrar isso. Aqui ele está colocando como elemento mediador, ou elemento que está no lugar aqui do ito. Aqui é um composto de lítio, é um composto aceitador de elétrons, tá? É um lítio mais. E veja que, a depender, né, do composto que você tem, se é um óxido de tungstênio ou se é um vanádio, você vai ter um tipo de coloração. Aqui, por exemplo, se for um óxido de nióbio, você pode fazer com que o espolho fique marrom. Então, isso depende do tipo de substância que você usa aqui no material. Deixa eu voltar aqui. O tipo de material que você usa aqui como material eletrocrômico. Você pode ter algum determinado tipo de resposta. Por isso que aqui você pode ter uma coloração mais esverdeada ou mais amarronzada, a depender de qual é o material que você está utilizando como material eletrocrômico. Aqui é só uma figura que demonstra uma constituição desse dispositivo eletrônico. Né? Aqui parece que é uma coisa fininha, mas é uma fininha. Imagine que você pegou essas placas e você fez um sanduíche e você colocou isso num vidro e está aplicando carga elétrica, uma descarga elétrica aqui. E à medida que você gera uma descarga elétrica, veja, o material pode ser verde ou o material pode ser vermelho, a depender da corrente que você está adicionando. E a depender do material, esse material em particular, que eles estão utilizando. São moléculas, né, funcionalizadas, são moléculas de bipiridina, é um derivado chamado de dialquil 4,4-bipiridina, que pode dar esse revés, ou seja, depender do potencial. Eles podem absorver mais aqui na região de 500 nanômetros, na região do verde, ou aqui na região do vermelho. Então, isso pode dar um potencial muito vasto, né, da utilização desses materiais como dispositivos eletrônicos. Então, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, para não só ficar falando, para a gente verificar esse efeito no retrovisor, para quem nunca viu. Só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui. Viva de perto a sensação. Oi pessoal, aqui quem fala é o Hiro do Fit Fans. Hoje a gente vai fazer uma demonstração do retrovisor. Só para aqui, ó. Vocês estão vendo o fio aqui, ó. Esse fio é a fonte de disparo de diferente potencial, ou seja, da onde vai chegar a corrente, para poder atingir aqui o espelho que tem aquele material fotocrômico, para que todo aquele processo que eu estava mostrando para vocês possa acontecer. Eletrocrômico. Então, bom, só para mostrar para vocês, o retrovisor já está ligado. Vou mostrar aqui, né, a ligação dele. Então, basicamente, ele pega só a alimentação 12 volts. Na verdade, ele é ativado quando a ignição está ligada, né? E a partir desse momento você pode ativar ele através desse botão alto aqui. No caso,
está desativado e aqui ativado, acendeu a luz. Esse aqui é um sensor do alto, tá? Aqui embaixo a gente tem um outro sensor que é uma luz, e aqui na traseira a gente tem outro sensor, tá? Deixa eu só arrumar aqui pra gente fazer direitinho. Ele está ativado. Vocês podem ver que ele já ficou um pouco mais escuro. Aí eu vou simular aqui com essa lanterna um carro com farol segurado ou um farol alto, tá? Vocês podem ver que ele já está atuando rapidamente, já atenuou a luz, né? Eu joguei aqui no caso diretamente no retrovisor. Agora, se eu colocar para voltar mais rápido, né, ao normal, numa situação normal, já ficou como um retrovisor comum. Eu vou tirar aqui, devido à iluminação do ambiente aqui, que está bem forte, ele já dá uma caída. E se eu apontar para qualquer lado desse retrovisor, vocês podem ver, estou tentando direcionar aqui para qualquer lado, ele dá uma diminuída. Se eu colocar mais forte um ponto, ele vai caindo. E se atingir diretamente o sensor, vocês podem ver que caiu bastante a iluminação. Então tudo vai depender do ponto que ele atinge, que é justamente onde você vai regular o seu retrovisor aí para uma melhor visão. Ele justamente dá uma atenuada na luz, como se fosse aquela chave normal que tem, só que embaixo do retrovisor, né, que é dia e noite, só que de forma automática. Então não tenho mais a luz, ele já volta um pouco mais a claridade. Se eu tiver no escuro, por exemplo, de noite, ele volta totalmente. Aí basta uma situação de luz um pouco mais forte, ele vai abaixando, abaixando, abaixando até que ele fique bem atenuado. Bom, é isso aí, pessoal. Cadê vocês? Beleza, moçada? Isso aí é um efeito. Um dispositivo eletrônico funcionando nessa forma aqui que nós vimos. Que pode ter dentro da sua composição material nanoparticular para favorecer esses processos de transferência de elétrons. Depois eu quero mostrar alguns vídeos só para que vocês possam verificar algumas técnicas de identificação de material nanoscópico ou material nanoparticular. Eu vou colocar aqui um vídeo também, um vídeo sobre microscopia de força atômica, depois uma sobre microscopia de tunelamento e outro microscopia eletrônica de transmissão. Primeiro a gente vai ver aqui a microscopia de força atômica, como que funciona, para que serve, só para que vocês tenham uma ideia. Eu acho que esse assunto sobre técnicas de análise, eu acho que é muito complicado para a gente trabalhar isso com o aluno de ensino médio, até para a gente utilizar isso. Mas a gente precisa saber que existe, porque às vezes o aluno fala, mas como que faz a medida? Tem como a gente falar alguma coisa. Eu acho que, principalmente, o que fica é aquilo que a gente conversou e utilizar daquilo que a gente conversou dentro da sala de aula, porque tem muito a ser explorado, a gente pode explorar muito dentro da sala de aula essas coisas que a gente está falando. Deixa eu colocar aqui para a gente verificar um pouquinho sobre o microscópio de força atômica. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically Nesse vídeo eu vou tratar sobre o princípio de funcionamento de um microscópio. Vai ficar um pouquinho, você vê que parece que está desfocado, mas depois melhora, tá? De força atômica. E na sequência eu vou trazer ainda um exemplo real de como é esse equipamento e ainda vou fazer uma análise em uma amostra teste para exemplificar para vocês como é uma imagem obtida a partir de um microscópio de força atômica.
Então, nesse tipo de equipamento, nós temos uma sonda, que nós chamamos de cantilever, sendo que em uma das extremidades dessa sonda, nós temos uma ponta, e é justamente a partir da interação entre essa ponta, a partir das forças de atração ou mesmo de repulsão que existem entre essa ponta e a superfície da nossa amostra, é que é feito a imagem do perfil topográfico dessa amostra de interesse. Então, nesse tipo de equipamento, nesse conjunto, nós temos um laser, de forma que esse feixe de laser ele incide sobre a ponta da nossa sonda e também reflete, atingindo aí um certo fotodetector. Tá? Então, a nossa sonda, varrendo a superfície da nossa amostra de interesse, ela pode apresentar uma maior ou uma menor deflexão. Ela pode envergar mais ou um pouquinho menos a partir das forças que vão surgindo aí de acordo com o perfil topográfico da amostra. Tá? Então, essa deflexão na extremidade aqui da nossa sonda vai provocar aí um certo deslocamento desse feixe de laser refletido no fotodetector, e é justamente a partir dessa modificação aí na trajetória desse feixe de laser refletido é que o fotodetector capta essas variações, e aí uma série aí de mecanismos computacionais vão traçar então o perfil topográfico da nossa amostra de interesse. Para fazer então essa análise AFM, existem basicamente dois modos o qual o equipamento ele pode operar. O primeiro deles é o modo contato, tá? E o segundo é o modo não contato. No modo contato, a nossa ponta ela fica a uma distância muito pequena da superfície da amostra, da ordem aí de poucos nanômetros. Tá? Então, conforme a sonda, a nossa ponta aqui, ela vai varrendo a superfície da amostra, ela vai apresentando, obviamente, uma maior ou uma menor deflexão de acordo com a profundidade aí do perfil da amostra. Já no modo não contato, a ponta ela fica a uma distância um pouquinho maior da superfície da amostra, e é justamente aí essas forças existentes entre a ponta e a superfície da amostra que vão prevalecer, de forma que essas maiores ou menores forças de atração ou repulsão é que vão então fazer a deflexão da nossa sonda e dessa forma provocar a variação do feixe de laser, e assim a gente vai obter o perfil topográfico da superfície da amostra. Eu vou mostrar então de forma bem sucinta o que é um microscópio de força atômica. E é bastante comum esse equipamento ele ficar dentro de uma câmara acústica, como essa que vocês estão vendo, para evitar aí qualquer vibração, qualquer barulho que possa interferir na obtenção da imagem. Tá? Então esse daqui é o microscópio de força atômica em si. A gente consegue ver aqui a base, onde é colocada a amostra que vai ser varrida e que a gente vai obter a imagem. Tá? Mas aqui em cima a gente consegue ver a câmera, que possibilita aí com que a gente possa observar a região de interesse da amostra que a gente quer fazer a imagem. E eu acho que não vai dar para ver aqui no vídeo, mas é embaixo dessa peça que fica o cantilever, aquela sonda que eu comentei, que justamente varre a amostra para então formar a nossa imagem de interesse. Tá? Nesse equipamento aqui em si, a gente tem dois monitores. Aqui embaixo a controladora, que é a parte aí que faz todo o controle, a parte de comando no microscópio de força atômica para varrer a imagem. E nesse primeiro monitor nós temos aí um software que possibilita com que a gente ajuste alguns parâmetros de acordo com o tipo de amostra, de acordo com o modo que a gente quer que o microscópio
opere, modo contato, modo não contato, tá? E um segundo monitor, que é um software que possibilita com que a gente visualize a imagem da câmera e dessa forma a gente consiga observar a região da amostra de nosso interesse, qual a gente quer fazer aí a imagem, tá? Então, apenas para ilustrar a operação desse tipo de microscópio, eu tomei uma amostra teste que veio com esse equipamento e fiz nessa região dela, que a gente consegue observar. Só para vocês entenderem. Isso aqui é o cantilever, ou seja, isso aqui está muitas vezes aumentado, ele é muito pequeno, e a ponta dele vocês não estão observando, porque a gente está vendo as costas dele, está na parte aqui de baixo. A amostra que ele está olhando, que ele está medindo é aqui. O laser que ele falou bate aqui em cima do cantilever, só que o cantilever, por causa da interação, a ponta é muito fina, muito fina. Essa ponta muito fina permite com que o cantilever interaja. Ele está passando corrente elétrica com o cantilever interaja com a amostra por meio de interações. Lembrando, nós falamos de interações para os alunos. Interações intermoleculares, interações de repulsão. Essas interações é que fazem com que o cantilever, à medida que ele vá varrendo a amostra, se tem mais ou menos repulsão, mais ou menos atração, é que ele vai, e dependendo também da altitude, do relevo, ele vai desenhando, ele vai fazendo um desenho da superfície. E esse movimento do cantilever faz com que o laser, ao bater aqui, sofra as variações angulares, e essas variações angulares o software converte em sinal, que por fim vai ser transformado em sinal de imagem. Tá? Aqui pela câmera, uma imagem através do microscópio de força atômica, tá? Então a imagem obtida é essa daqui, e a gente consegue observar através desse software a topografia dessa região da amostra, tá? Aqui no caso a gente consegue também visualizar as dimensões da imagem. Isso aqui é um buraco, ó. Isso aqui, da onde ele estava vendo lá, existe um buraco, essa parte é mais, enfim, vamos dizer, uma espessura maior. Vamos ver se ele vai vir, eu não lembro agora. Nesse caso eu selecionei a varredura para ser feita com 3.2 micrômetros por 3.2 micrômetros. Lembrando que 2 micrômetros significa 2.000 nanômetros. Então, daqui do 1 até o 2 tem 1.000 nanômetros. Então, essa região que você está vendo aqui, fatalmente não tem 1.000 nanômetros. Isso aqui deve ter 200 nanômetros. Isso aqui também deve ter 100 nanômetros. Ou seja, são coisas pequenas, bem pequenas. E da imagem obtida, então, a gente consegue ter uma noção aí do perfil topográfico dessa amostra. Então, isso daí é o microscópio de força atômica. The social animal, o animal social. É o mesmo que o de varredura, professor? Não é. Eu vou mostrar agora um microscópio de varredura por tonelamento. Tá? Veja, no microscópio de força atômica, você não tem feixe de elétrons lá. Você tem elétrons passando pelo cantilever, mas é o cantilever que está ou entrando em contato ou está em processo de semicontato com a sua amostra. No microscópio de varredura, você tem, quem entra em contato com a sua amostra é um feixe de elétrons. Só que aqui tem uma propriedade adicional. O efeito de tunelamento, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, se a gente pegar um fio condutor passando corrente, você cortar o fio, você corta o processo de passagem de corrente. Só que se você aproximar os dois fios muito próximos, alguns elétrons vão conseguir passar. Isso é por causa do efeito do tunelamento. Tem uma explicação física para isso, mas eles conseguem passar a barreira energética e é em função disso que foi construído esse microscópio. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha.
Olá, pessoal. Esse será o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos de tópicos extras de introdução à química quântica. E o vídeo de hoje será sobre a técnica de STM, o Scanning Tunneling Microscopy, chamado por aqui de microscópio de varredura por tunelamento. Tunelamento é um fenômeno quântico muito especial, onde uma função de onda se propaga por uma barreira de potencial transpassando-a. Muitas vezes achamos que se trata apenas de um rodapé na matéria de introdução à quântica, mas é um efeito que possui aplicações... Só para você entender, tá vendo que a onda tá se propagando, você vê que tem uma onda... Aqui é um ponto zero, vamos dizer assim, aqui seria um ponto onde eu estou apontando, um ponto onde eu estou apontando, o ponto onde estou aqui, de probabilidade zero de você ter uma onda. Mas você vê que a onda, ela meio que ela treme e ela propaga para o outro lado. Então dá uma olhadinha. Bastante interessantes. Essas aplicações foram destrinchadas por essa equipe, chefiadas por Gerd Binnig e Heinrich Hoher, que são os dois segurando flores. Essa foto foi tirada logo após o jogo de futebol da equipe da IBM de Zurique, que enfrentou a Dow Chemical, e poucas horas após o anúncio de que os dois seriam premiados com o Prêmio Nobel de Física de 1986, pela descoberta dessa técnica. A equipe da IBM desenvolveu toda a tecnologia no final dos anos 70 e começo dos 80. E o que podemos obter com a STM? Imagens tridimensionais de estruturas atômicas, como podemos ver por essas figuras que vou mostrar aqui. Essa aqui é uma micrografia de silício 111, onde podemos ver como é a organização da estrutura desse material. A altíssima resolução da técnica nos permite inclusive investigar como é o arranjo eletrônico dos materiais, como podemos ver nessa figura aqui, onde temos um corral de elétrons induzido em uma amostra de cobre. Temos uma figura que mostra de forma simples como é o funcionamento do microscópio. A imagem é formada a partir do tunelamento entre os elétrons da superfície com a ponta do scanner e é processada por um software de computador. Essa ponta é feita de tungstênio ou uma liga de irídio com platina e está contida em um dispositivo chamado Piezo Drive, que contém 3 transdutores piezoelétricos chamados de X, Y e Z. Aplicando o potencial, o transdutor expande ou contrai. Se aplicarmos no X e Y, movemos nessas dimensões para correr com a ponta, enquanto que o Z serve para aproximarmos ou afastarmos a ponta da amostra. A função de onda do elétron na ponta se sobrepõe com as funções de onda dos elétrons na superfície da amostra. Aplicando o potencial que chamamos de bias entre a ponta e a amostra, geramos uma corrente entre a ponta e a superfície, chamada de corrente de tunelamento. Nesse caso, a barreira entre os dois é o próprio espaço entre a ponta e a superfície. A forma desse potencial vai afetar como a condução dos elétrons se comporta. Normalmente a convenção é de que um potencial negativo faz com que os elétrons sejam tunelados dos estados ocupados da ponta até os estados não ocupados da amostra, enquanto que um potencial positivo faz o oposto, onde os elétrons dos estados ocupados da ponta são tunelados para os estados vazios da amostra. Se lembrarmos bem, a função de onda durante o tunelamento em uma barreira de potencial tem um comportamento exponencial, e aqui não é diferente. A corrente de tunelamento também possui esse comportamento e varia de acordo com 3 fatores: a diferença de potencial, uma constante que depende da composição do condutor e a distância entre o átomo da ponta mais próximo da superfície com o átomo da superfície mais próxima da ponta. Esses fatores podem ser descritos a partir da equação contida nesse slide. Essa corrente de tunelamento é convertida em potencial e depois comparada com o valor de referência. Se o valor da corrente é maior que os valores de referência, então o peso Z tende a afastar a ponta da amostra e vice-versa. Assim temos uma posição de equilíbrio no eixo Z. Conforme a ponta varre os eixos X e Y, o eixo Z se modifica subindo ou descendo de acordo com a forma da amostra. Valores de Z fazem com que a ponta se aproxime, indicando depressões na superfície, enquanto que os valores altos indicam morros. Apesar de à primeira vista parecer, essas imagens não são representações diretas de como é a superfície do material, mas sim medições da densidade eletrônica da superfície de material em função da posição da ponta do microscópio e da energia da superfície da amostra. Essa técnica é muito útil para fazer micrografias das superfícies de amostras em escalas bem pequenas, sendo comumente utilizados os nanômetros para o eixo X e Y e o picômetro para o eixo Z, como podemos ver nessas figuras de grafite.
Como já falamos, as posições da ponta são muito importantes para a técnica funcionar, assim como a distância entre a ponta e a superfície deve ser mantida em um valor ótimo para obter a melhor resolução possível. Uma superfície que não seja plana pode acabar quebrando a ponta. E o equipamento deve possuir um sistema de isolamento de vibrações para evitar que qualquer coisa saia do equilíbrio desejado. No STM, há 2 modos de trabalho, um em altura constante e um em corrente constante. No modo de altura, o potencial e a altura do eixo Z são mantidos constantes enquanto se permite deixar a corrente variar, o que influencia as imagens obtidas. Esse modo é mais rápido, mas só é aplicável se a superfície for bastante lisa, já que morros podem fazer com que a ponta quebre. No modo de corrente constante, a altura varia e dá uma imagem relacionada com a topografia do material. É mais demorada, mas também é mais segura para a ponta. Nesta animação do physicsanimations.com, podemos ver um exemplo de como funciona o modo de corrente constante, onde a ponta se distancia ou se aproxima dependendo dos morros e das depressões da superfície do material. Quando se fala em STM, uma coisa que vem à mente de muitos é a manipulação atômica. Essa figura da IBM, por exemplo. Eu lembro de ter visto ela no Fantástico nos anos 90, de tão incrível que foi na época. E nem imaginava como isso poderia ter sido feito. Mas hoje temos representações ainda mais impressionantes, como a que veremos a seguir. Esse vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, mostra os movimentos de um garoto e sua bola feito puramente de átomos. Como é que isso é feito? Olha, é mais simples do que parece. Os átomos eles estão dispostos de forma totalmente aleatória nas amostras e substratos. E para fazer com que eles se movam da forma que queremos, nós aplicamos de novo um potencial que aumente a corrente de tunelamento na ponta que esteja acima de um átomo de interesse. Dessa forma, a ponta se move na direção do átomo, formando uma ligação química tênue. Quando a energia de ligação é suficientemente grande, o movimento da ponta também move o átomo do lugar. Após chegarmos ao local de interesse, a corrente de tunelamento é gradualmente diminuída até que a ponta se distancie do átomo e a ligação seja quebrada, deixando o átomo onde queríamos. Bem, pessoal, esse foi um dos vídeos dessa série de tópicos. Espero que vocês gostem e até a próxima. Muito doido, né, gente? Só que são átomos, viu? Fala, galera, sejam bem-vindos ao canal Cura Quântica. Eu sou o Mitri. Muito doido. Vamos ver agora o microscopio eletrônico de transmissão. Aqui é um exemplo de microscopia de 2D, principalmente para você ter uma avaliação 2D, também bastante importante. E a gente vai dar uma olhadinha aqui. Enfim, vale a pena. É o último vídeo, aí eu queria conversar antes de nós irmos embora, conversar com vocês um pouquinho. Quase 6 horas da tarde, é horário de pico, olha o tanto de gente rodando. Sabe qual é a minha diferença para esses caras? Olá, meu nome é João Francisco. Eu estou aqui representando o grupo 1, composto por esses alunos, Guilherme, por mim, Leonardo, Lívia, Pedro e Vitor, alunos da disciplina de Nanotecnologia de Materiais, do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp de Araraquara, e vim então apresentar um seminário sobre microscopia eletrônica de transmissão. Falando sobre os tópicos discutidos de hoje, falaremos sobre os princípios, o funcionamento e as aplicações na nanotecnologia da técnica de microscopia eletrônica de transmissão. Então, qual o princípio dessa técnica? Como o próprio nome diz, o microscópio eletrônico de transmissão basicamente vai funcionar com a transmissão de elétrons em uma amostra. Então, essa transmissão de elétrons vai possibilitar a geração de uma imagem com resoluções altíssimas, entre 100 a milhares de vezes de aumento. Essa altíssima resolução da imagem e grande aumento também proporcionado por esse equipamento nos permite analisar fases mais internas das amostras, sejam essas amostras biológicas, metálicas, poliméricas, enfim. Então, através dessa transmissão de elétrons da nossa amostra, temos uma projeção dos componentes da lâmina, certo? Da nossa amostra. É uma projeção em 2D. Então, por fim, a nossa imagem, também adquirida pelo microscópio, será 2D.
Como funciona um microscópio eletrônico de transmissão? Basicamente, temos um canhão eletrônico no qual o cátodo será sujeito a uma altíssima voltagem, girando uma corrente, uma incandescência, então um disparo de feixe de elétrons. Esse feixe de elétrons é então focalizado e concentrado pela ação de algumas lentes dentro do equipamento. Comparando com o microscópio óptico, temos que no microscópio óptico a fonte era uma fonte luminosa, certo? Enquanto que a fonte aqui é um canhão eletrônico produzindo elétrons. Os elétrons substituem então a luz do microscópio óptico, e aqui eles, por terem propriedades ondulatórias de maiores resoluções do que a luz, as imagens geradas também no microscópio eletrônico são de maiores resoluções. E por fim, enquanto as lentes do microscópio óptico são de vidro, as lentes aqui são na verdade bobinas de fios muito pequenos, bem enrolados, que acabam gerando um campo elétrico e direcionam, focalizam esse feixe de elétrons que está sendo transmitido pelo canhão eletrônico. Então a imagem gerada por esse feixe de elétrons, ela é em duas dimensões. E ela está relacionada à transmissão do elétron, certo? Do canhão, e também à difração desses elétrons na nossa amostra. E por causa dessa difração, a absorção na amostra também vai ser diferenciada, de acordo com a espessura ao decorrer da amostra e de acordo com as interações que esse feixe de elétrons transmitido tem com átomos de número atômicos superiores ou inferiores. Então, agora falando um pouco sobre as aplicações da nanotecnologia, temos que o microscópio eletrônico de transmissão ele é utilizado para observar as características estruturais de diferentes materiais, como, por exemplo, visualizar as nanopartículas de prata, visualizar os defeitos na fabricação de semicondutores. Também pode ser usado para caracterização estrutural de nanocristais, obtendo-se imagens de altíssima resoluções. Nesse exemplo, temos nanopartículas de ouro sendo ilustradas, certo? Enquanto que aqui na área biológica, nós podemos visualizar células e tecidos com uma altíssima resolução, a fim de apoiar, então, todo o nosso resultado na pesquisa acadêmica. Por fim, aqui temos as referências do seminário de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos. Deixem o like de vocês. Deixa eu fechar aqui. Então, isso aí que eu mostrei para vocês, qual que é a diferença, por exemplo, no microscópio eletrônico de transmissão para o de varredura? De transmissão, o feixe de elétrons atravessa a amostra. No microscópio eletrônico de varredura, ele espalha. Isso tem um processo de espalhamento. O elétron bate na amostra, espalha e você captura esse espalhamento, que vai te dar uma possibilidade de fazer uma análise morfológica tridimensional. Então, no microscópio de transmissão, você não consegue fazer uma análise morfológica tridimensional. Você vê em 2D. Mas você tem uma potência, o microscópio de transmissão tem uma potência maior do que o microscópio de varredura. E, novamente, por que você diminui tanto o tamanho? Para que você possa ter possibilidade de ver partículas, por exemplo, de 200 nanômetros, o feixe tem que ter... se fosse luz, se você tem moléculas na faixa de sei lá, 100 nanômetros, com partículas de 100 nanômetros, o feixe luminoso precisa ter energia abaixo de 100 nanômetros. E o feixe óptico não vai ter essa quantidade de energia. Então, nós não conseguimos, através de um feixe óptico, ver partículas de 100 nanômetros. O feixe de elétrons, o elétron é pequenininho. Então, e tem energia, muito mais do que 100 nanômetros. Então, você consegue ver, no microscópio de transmissão, você enxergar uma partícula de 100 nanômetros. A questão toda é que esses microscópios, a base de eletricidade, porque você tem que gerar elétrons, você tem que dar uma descarga elétrica, e isso aquece muito, a voltagem é muito alta. E por ser a voltagem muito alta, em geral, depender do material que você vai usar, se você for material polimérico, você funde o material. Então, às vezes você vai fazer a análise de uma partícula lá, você não vê nada. Você não vê nada porque o feixe derreteu, fundiu o material.
Então, às vezes, a técnica existe, mas as limitações são por causa das propriedades químicas do material. Então, assim, isso aqui são amostras apenas de técnicas que a gente pode utilizar. E eu acho que o que fica, o que eu gostaria de deixar para vocês, né? Eu até novamente queria reiterar meus pedidos aqui de desculpas que eu não consegui ministrar aula na semana passada, mas o que eu gostaria de deixar para vocês é uma reflexão, né? Que a gente passou por algumas coisas. Nós falamos sobre essa questão de alguns princípios sobre nanotecnologia, sobre o material nanoparticulado, sobre a grande aplicação que existe da nanotecnologia para a questão da área farmacêutica, mas já lá eu alertei vocês sobre essas questões, né, de novos medicamentos e que nem sempre esses novos medicamentos acabam chegando na população ou na maioria da população. E quando a gente fala sobre essas questões da nanotecnologia, sobre as questões dos nanodispositivos, dos nanomateriais que se utilizam, né, dessas altas tecnologias, muitas vezes também não chega na população. E quando a gente fala na sala de aula, isso daí piora ainda mais. Mas, como a gente viu, muito daquilo que a gente falou envolve conceitos simples. Então, veja, questões voltadas à eletroquímica, e a eletroquímica é algo que, em geral, no ensino médio se fala, correto? No ensino médio, geralmente no ensino médio se fala sobre eletroquímica, não fala? Sobre pilha de Daniel, esse tipo, não fala, não? Sim. Então, sim. Então isso é uma possibilidade que você pode puxar algumas informações. Eu sei que, infelizmente, a área de ciências, ela nunca foi valorizada, né? A quantidade de aulas é pequena. Está aí o número de pesquisadores que nós temos, seja lá na área de ciências dura ou soft, ou seja, ou trabalhando no laboratório, ou trabalhando em sala de aula. Mas são coisas que a gente pode, inclusive, despertar nos alunos, né? Esse interesse da curiosidade e falando um pouquinho, sabe, de coisas que estão acontecendo, de aplicações. Então, o trabalho que eu passei para vocês é para falar sobre isso. Como que vocês poderiam, dentro da sala de aula, daquilo que a gente falou, sabe, como que vocês poderiam, né, atuar e atacar essa questão. Falando sobre um pouquinho sobre nanotecnologia, em cima de conteúdos de química. Né? Falamos algumas sobre interações intermoleculares, sobre questões de eletroquímica. Podemos falar também sobre ligações químicas, essas próprias questões dos orbitais, né? Falar um pouquinho sobre os números quânticos, algo que teoria atômica é algo muito, 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 muito abstrato. Não tem um aluno que eu tenha conversado que fale que isso é muito chato, mas é a base, né, da química e da onde a gente chegou e a gente evoluiu. Então, eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu, assim, gostaria de deixar aberto, né? Eu não lembro até quando que eu deixei para vocês fazerem lá o trabalho. Aqueles que tiverem dúvida podem perguntar, podem entrar em contato comigo também. E no mais, desejar felicidade para vocês aí no mestrado. Beleza? Muito obrigado, professor. Beleza, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Valeu. Se não tiverem dúvidas, não posso falar que sextou, né? Mas quartou para todos. Quartou. Tchau, tchau. Bom descanso. Valeu. Valeu. Alô, boa noite, galera. Alô, professor. Boa noite, hein? Boa noite, pessoal. Falou, abraço para vocês aí. Estamos aqui encerrando. Deixar um abraço para aqueles que nos acompanharam. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Abraço a todos.